Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro trimestre do ano de 2022, estudando aqui as lições de juvenis. Hoje estaremos dando início a mais um tema muito importante, de estudos da Bíblia Sagrada. O tema da lição nesse trimestre é o seguinte: personagens marcantes da Bíblia. Aí nós vamos estar estudando durante esses 3 meses sobre pessoas como José, Miriam, as filhas de Zelofede, Josué, Sansão, Samuel, Jonatas, Absalão, Esther, Maria, o jovem rico, João Marcos e Timóteo. Seja muito bem-vindo a esta jornada muito importante para as nossas vidas. Com certeza tem muita coisa boa aqui para a gente aprender da parte do Senhor. Os amados que estão na fase aí transitória da adolescência para a juventude, temos na Bíblia muitos exemplos de jovens, homens e mulheres de Deus que venceram o sistema da época, venceram as tentações que vieram sobre eles e com isto glorificaram ao Todo-Poderoso e honraram o seu santo nome. Deus também honrou cada um destes irmãos. Por isso que eles marcaram época, fizeram história. Nossa primeira lição, hoje falaremos sobre José. José, fiel até nas desventuras. Sabemos que não é por causa do fato de sermos fiéis que não passaremos por desventuras, por momentos difíceis, por momentos que a gente, claro, ninguém ia querer passar, Mas mesmo em meio às desventuras, mesmo em meio às dificuldades, se nós optarmos por permanecer fiel, com certeza estaremos glorificando o nome do Senhor e o Senhor nos honrará. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, nos fala o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa é a palavra de Deus falando para o povo de Israel. Nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 ao 11, que nos fala quando Jacó habita ali na terra das suas peregrinações, na terra das peregrinações de seu pai, Canaã, e as gerações de Jacó. Começar aqui acerca do José. José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia uma má fama deles a seu pai. A palavra diz também que Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores, túnica de honra. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, e aí José conta esse sonho para os seus irmãos, e aí, meu irmão, o problema aumentou, porque os irmãos dele interpretaram de que ele estava querendo dominá-los, querendo ser o mandão, querendo que seus irmãos se prostrassem diante deles. Bem, mas em meio a tudo isso, versículo 11, concluindo aqui, adiantando a nossa leitura, diz que seus irmãos o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Seu pai refletia acerca de tudo que José estava sonhando ultimamente. E Deus tinha um plano, Deus tinha um plano, e Deus tem um plano na vida de cada um dos amados que me ouve agora. E o plano do Senhor, com certeza, é um plano de vitória. Agora, cabe ao amado irmão, à amada irmã, tomar a sua decisão e fazer a sua escolha. Uma coisa eu tenho certeza, que se você decidir honrar ao Senhor, mesmo em meio às tentações, Deus não vai deixar de lhe honrar. Nossos objetivos na lição de hoje é apresentar os desafios enfrentados por José, refletir sobre a soberania dos planos do Senhor com José e encorajar os juvenis, nossos irmãos que estão aí dentro da faixa etária de 15 a 17 anos,
a permanecerem fiéis, inclusive, frente às adversidades. 15 a 17 anos, só para lembrar que José tinha, essa idade quando foi vendido para o Egito. Tinha em torno de 17 anos de idade. Mas, mesmo com essa idade tão jovem, ele venceu e glorificou o nome do Senhor. Vamos ler o nosso primeiro tópico. Nosso primeiro tópico fala sobre quem é José. Primeiro subtópico, nascimento celebrado. José é o filho primogênito de Jacó com Raquel. Por que o nascimento celebrado? Raquel, a esposa amada de Jacó, porém estéril, Veja que o nascimento de José foi sobrenatural, não foi natural, não foi normal isso, porque a mulher estéril não tinha como ela ter filho, mas o Senhor lhe concedeu. José nasce na velhice de Jacó, e além disso a Bíblia registra que Raquel, a esposa mais amada, era estéril. Então, filho da velhice, filho da esposa mais amada e um milagre. Então, o coração do Jacó era muito apegado a esse rapaz que veio de forma especial ao mundo. Não por acaso, mas o texto sagrado revela que o amor de Jacó por ele era maior do que por todos os outros filhos. O nome do menino é estrategicamente escolhido por seus pais, já que José vem do hebraico Yosep, e significa que ele acrescenta, quer dizer, possa ele acrescentar. Ele quem? Deus. Deus é aquele que acrescenta, o significado do nome de José. Vamos falar um pouquinho sobre a predileção de José aqui no segundo subtópico. Como muitos filhos que desejam alcançar a aprovação dos pais, José fazia sua parte para atrair essa atenção especial. Ele levava a Jacó informações sobre as más condutas de seus irmãos. Contudo, podemos dizer que esse status de filho predileto torna-se oficial e explícito, quer dizer, muito claro para todos saberem, quando Jacó o presenteia com uma túnica colorida, e isso ocorre aos 17 anos. Olha que coisa interessante aqui, Mas vamos ver aqui algumas consequências em decorrência dos sonhos do rapaz. Ele recebe uma túnica e de repente aparece aí com os sonhos que nada agradou os seus irmãos. Eu preciso acrescentar que tudo isso fazia parte dos planos do Todo-Poderoso para levar José ao Egito. O pano de fundo nessa família é um ódio sendo nutrido no coração dos irmãos de José contra ele. Sobretudo a predileção paterna demonstrada pelo presente recebido por José, quer dizer, a túnica, Vemos aí, sobretudo, a predileção do pai de José através da túnica que ele presenteou o rapaz. Entretanto, essa trama de inveja, ciúme e orgulho atinge o seu ápice quando ele decide partilhar com seus familiares os 2 sonhos que teve. Aí o negócio apertou no coração dos irmãos, a ira, criou-se um ódio contra o José, achando que ele queria governar a toda a casa, ser o principal entre eles, e aí trataram de dar fim ao José, pensaram mesmo em matá-lo. Basicamente, ambos os sonhos compartilhados apresentavam a família se curvando diante de José, o que foi recebido com resistência e irritação. O que nenhum deles creu é que cada um dos sonhos eram anúncios de um futuro glorioso planejado por Deus, não só para aquele jovem, não só para José. A questão em pauta nesse texto bíblico não era que Deus queria honrar José ao ponto máximo, enquanto isso desonrar os seus irmãos. Não era esse o plano nem o projeto de Deus. Deus, como aquele que está no controle da história da humanidade, sabe muito bem o que está fazendo. Então ele separa esse rapaz, escolhe o José dentre os seus irmãos para levá-lo ao Egito.
e usá-lo poderosamente pelo bem, né? Veja que o próprio Deus amava os seus outros irmãos também, porque através de José, Deus conservou a vida de toda a família de cada um dos seus outros 11 irmãos. Então isso é muito importante no contexto bíblico. Quando Deus exalta alguém, não é no intuito de tornar essa pessoa única no mundo, mas quando Deus eleva alguém a uma determinada posição de destaque, por exemplo, pensando em que essa pessoa possa ser útil às demais. Não é colocá-lo no troninho de rei para ser o bambambam da história, de forma nenhuma. Se você recebe uma responsabilidade na obra de Deus, né, na sua caminhada com Cristo, pense no que você recebeu da seguinte forma: Deus me deu isto para que eu possa servir aos outros. Entende? Não para que eu possa pisar os outros. Os irmãos dele interpretavam de que José queria pisá-los, humilhá-los, mas o plano de Deus era outro, que José pudesse, né, pelo poder de Deus e a sabedoria que Deus lhe deu, conservar a vida de toda a nação hebreia e de todas as nações em torno. Vejamos o segundo tópico, as desventuras de José. Nós temos aqui 3 coisas que são citadas: a traição dos irmãos, foi o primeiro ponto. Depois, a calúnia, quando ele já estava lá no Egito. E a ingratidão. Vou fazer um resumo para o nosso vídeo não ficar muito longo, falando acerca da traição, né, dos irmãos de José. Tudo isso aconteceu por causa que o ódio deles só crescia. Quanto mais o José era abençoado, quanto mais o Jacó demonstrava amor pelo seu filho José, quanto mais Deus revelava, né, o seu futuro para ele, e ele contava isso para os seus irmãos, mas seus irmãos se enfureciam, né, ao ponto de planejarem matá-lo. Alguém planejou matá-lo, só que aí o seu irmão mais velho impede, não aceita isso, lançam ele numa cova, daí retiram ele da cova e vendem para uma caravana de ismaelitas, né, que iam para o Egito. Dentro desse contexto, né, José, ao chegar no Egito, é comprado pelo faraó como escravo, começa a trabalhar, a servir o faraó com toda a dedicação, era um menino dedicado, né? Veja que o José, por ser querido pelo pai, não deixa transparecer que era um menino vagabundo, que era um menino desprovido de capacidade de trabalho. Não, isso fica provado quando ele começa a servir na casa do Potifar. Veja que tudo que Potifar colocou na mão de José, Deus fez prosperar. Era um rapaz trabalhador, honesto, dedicado, e Deus estava com ele. A marca de José era isso, fidelidade, e Deus estava com ele. Só que aí, o que acontece? Acontece que era um rapaz formoso à vista, um rapaz belo. Então, os olhos da sua patroa, né, os olhos da esposa do Potifar, caiu sobre o José, né? A beleza do moço atraiu os olhares da esposa de Potifar, que tentou, né, por várias vezes se deitar com o José. Porém, José nunca aceitou, né, esse propósito do coração da sua patroa. José, porém, reafirmava sua fidelidade a Deus e ao seu Senhor, recusando a proposta. Ele dizia: como posso cometer um mal desse contra o teu marido e pecar contra Deus? Então era um menino submisso, era um menino fiel. Veja que o fato dele trazer notícia da má fama dos seus irmãos para o seu pai, não é porque era um menino que não tinha o que fazer e fofoqueiro. Não, isso deixa claro que era um rapaz zeloso com as coisas do pai. Entende? Zeloso, cuidadoso com as coisas do pai. Não era um menino era um menino cheio de picuinha. Não, isso era zelo extremo que ele sentia. Então ele trazia má notícia. Os filhos estavam fazendo coisa errada lá no campo. Ele chegava: pai, os meninos estão, por exemplo, matando teus cabritos, se comendo sem tua permissão e tal. Né? Então era um zelo. A gente vê isso aqui, que o rapaz era submisso a Potifar,
mesmo não sendo ele seu pai, mesmo não sendo ele da linhagem de Israel, ao mesmo tempo em que amava a Deus e não queria ceder, né, às tentações carnais para desagradar a Deus e pecar contra o seu todo-poderoso Pai Celestial, né? Então, a última tentativa da mulher de sedução foi tão direta que José precisou fugir, deixando o seu manto nas mãos da mulher. Ela usou isso como prova para acusá-lo de tentar agarrá-la, e foi José injustamente condenado à prisão. Mas o detalhe que está lá no texto bíblico é que Deus estava com José, não somente na casa de Potifar, mas também na prisão. E ali na prisão, você vê claramente uma prova de que Deus estava com o rapaz, é que mesmo vivendo essa conturbação toda, mesmo vivendo essas desventuras, a gente não vê nenhum texto bíblico mostrando ou falando sobre blasfêmia, murmuração da parte de José. O rapaz continuava fiel. E ali na prisão, Deus com ele, o que acontece ali? Mesmo colocado em um ambiente ainda pior e sem ter feito nada para merecer tal sentença, Josué continua íntegro e sendo abençoado por Deus. Na prisão, ele conheceu ali 2 funcionários da corte de Faraó, que era o padeiro e o copeiro, e em uma das noites, ambos tiveram um sonho, e atribuindo seu dom a Deus, José interpreta o sonho desses 2 funcionários do Faraó. O primeiro sonho interpretado, a interpretação do sonho do copeiro, aponta que dentro de 3 dias ele seria tirado da prisão, teria o seu cargo restituído, e a este cidadão José pediu somente que lembrasse dele. Olha, lembra de mim quando você estiver lá diante do faraó, para que, interceda por mim diante do faraó. Só que aí o rapaz esqueceu de José. Quando o rapaz chega no trono, que começa a servir ao homem mais grande da terra na época, ele esquece daquele pequenino que estava na cadeia. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que alguém esqueça de você, pode ficar tranquilo, papai está te vendo. Se existe uma coisa que é impossível de acontecer, é Deus esquecer de você. Seja fiel em meio às lutas, seja fiel em meio às desventuras, honre ao Senhor teu Deus em meio às tentações. Eu tenho convicção e certeza que Deus vai lembrar de você todo o tempo. Ainda que você tenha pedido ajuda a alguém, mas essa ajuda não tenha chegado, ela vai vir da parte de Deus. Deus não perde você de vista de modo algum. Ele não perdeu José, tá certo? O copeiro esqueceu, mas Deus não esqueceu de José. Deus estava com ele na prisão. A interpretação do som do padeiro mostrou o contrário do copeiro, de que o padeiro seria enforcado, como de fato aconteceu. Terceiro e último tópico, os planos de Deus, de sonhador a governador. 2 anos depois que o copeiro havia sido solto, Faraó teve um sonho que ninguém pôde interpretar. Teve um sonho que eu posso dizer que era um sonho de terror. Ele sonha com vacas gordas saindo do rio, pastando ali, só que de repente apareciam vacas magras que devoravam as vacas gordas. Espigas cheias saíam, do campo, e depois saíam ali espigas secas, tostadas do sol, que devoravam as espigas cheias. E isso, imagina você vendo uma cena como esta, não é à toa que o faraó se assusta e se preocupa com este sonho. Porém, quando José comparece, diante daquele grande homem, diante do homem mais importante da terra, Deus lhe concedeu graça e ele interpreta, pelo poder de Deus, aquele sonho, mostrando que viriam 7 anos de fartura, mas que depois desses 7 anos de fartura viriam 7 anos de seca que consumiria tudo que foi produzido nos anos de fartura. Então, veja que a história de José está nos mostrando a maneira brilhante em que Deus nunca perde o controle da situação. Deus nunca perde o controle da situação. A gente vai aprender também com essa história que José nunca esteve nas mãos de seus irmãos. Em todo o tempo, José estava na mão de Deus.
Seus irmãos tentaram matar, não conseguiram, jogaram na cova, Deus preservou, tirou da cova, vendeu para o Egito, mas José nunca esteve à vontade, ou à mercê da vontade de Potifar, mesmo sendo comprado por ele lá no Egito. José estava na vontade de Deus. Entende como isso é interessante? Pode as pessoas tentar te jogar para um lado, te jogar para outro, mas se você está na vontade de Deus, fica tranquilo que Deus está cuidando de você e vai levar, né, o seu plano ao seu respeito a cabo, ao cumprimento. Não há quem impeça isso. Outra coisa que aprendemos, José nunca dependeu da memória ou gratidão do copeiro. Deus sempre teve um plano, um projeto implacavelmente perfeito e impossível de ser alterado por terceiros. Os irmãos de José não podiam alterar o plano de Deus. O que podiam fazer foi o que fizeram, contribuíram para o plano de Deus dar certo. Entende? Quando a gente está na presença de Deus, quando a gente está no temor de Deus, quando a gente ama o Senhor, se desvia do mal, tem prazer na lei de Deus, quanto mais tentam nos prejudicar, mais Deus nos abençoa. Disso pode ter certeza, aprende com essa história, né, de José. Aí vem uma pergunta: qual tem sido sua reação diante de situações que você não entende, não deseja, e por vezes você fica pensando, eu não mereço isso, o que está acontecendo aqui? Qual a sua reação? Você murmura ou você adora? Você espera em Deus ou sai por aí atirando para todo lado, culpando todo mundo, xingando todo mundo? Qual a nossa reação como cristãos? Se achas que estás sendo injustiçado, creia que você está nas mãos de um Deus justo. E Deus não dorme, Deus está vendo isso. E Ele há de tomar as devidas providências para a glória dEle e para o seu bem. Então somente fica na posição que Deus te chamou para você ficar, tá certo? Terceiro subtópico: recompensa ao fiel. Tem recompensa para o fiel? Tem. Agora preste atenção nesta frase, olha só. Só há uma pessoa capaz de minar um plano de Deus na sua vida. Quem é essa pessoa? Seria nosso pai, meu pai, minha mãe, teu pai, tua mãe? Seria teu amigo, tua amiga? Seria o inimigo, Satanás? Quem seria capaz de minar um plano de Deus na nossa vida? Aquele irmão lá da igreja, aquela irmã, aquela obreira lá, o pastor? Quem seria essa pessoa? Meu pior inimigo lá fora? Não. Somente você é capaz de prejudicar a si próprio, prejudicar a si mesmo. Porque ainda que um exército te cerque, mas se você estiver no temor de Deus, Deus cuidará de você. Está entendendo? Por mais que se levante alguém de um lado ou de outro tentando te prejudicar, fica na presença, fica na companhia de Jesus e confia, espera, deixa Deus agir para você ver se não é verdade o que estou falando. Olha só, nem o diabo com toda a sua fúria, nem os inimigos, a inveja dos irmãos, os caluniadores, ninguém pôde impedir o que o Senhor tinha para operar em José e por meio de José. Nada. Apenas o próprio José poderia ter cancelado o propósito maior de Deus em sua vida, caso suas escolhas tivessem sido diferentes. O irmão entendeu? A irmã entendeu? A minha escolha, a tua escolha é que pode nos prejudicar. Já parou para pensar nisso? Isso é verdade. A minha escolha, a tua escolha, isso pode nos prejudicar. Porque se José tem escolhido ser infiel dentro da casa de Potifar, se José tem escolhido deitar com a mulher do seu patrão, ele teria morrido. Ele teria sido um fracasso na história. Entende? Então, é muito importante que a gente permaneça fiel, mesmo em meio às impossibilidades. Será que o desfecho seria o mesmo se José tivesse deitado com a mulher de Potifar? Ou se rebelado na prisão?
ou até mesmo posteriormente, o que teria sido de José se ele tivesse se vingado ao invés de salvar dos seus irmãos. Seus irmãos o machucaram. José sofreu naquela cova. José sofreu sendo vendido para o Egito. José sofreu longe do seu pai. José sofreu longe da sua família. Agora, quando ele é exaltado ao segundo homem mais poderoso da terra, o que teria sido dele se ele tem se vingado dos seus irmãos? Com certeza, teria sido um fracasso, porque ele não teria compreendido o plano de Deus. Então, teria sido frustrado. Entende? O que nós temos que fazer é entender que, por mais que alguém nos persiga, o que importa é Deus estar cuidando da gente. Quando a gente escapar do sofrimento, nada de vingança contra alguém, porque o que Deus deseja é que a gente esteja dentro do seu plano, do seu propósito. Por onde José passou, ele se manteve fiel, perseverante e confiante em Deus. E aos que se mantêm fiéis, há uma recompensa. Qual que é a recompensa dos que se mantêm fiéis? Desfrutar da plenitude de vivenciar os planos de Deus. Os planos de Deus se cumprirão na sua vida. Graças a Deus por isso. Então José chegou ao Egito como jovem escravo e, após tudo o que viveu, terminou como um notável governador que salvou nações, inclusive ao seu próprio povo, do extermínio pela fome. Se não fosse Deus te levantar José e o enviado ao Egito, sua própria nação teria sido exterminada pela fome. Seriam 7 anos de fome, e lá onde eles habitavam não tinham pão para comer. Amém? Então, a nossa primeira lição fala desse personagem muito importante que aparece no livro do Gênesis, José, rapaz que agradou o coração de Deus, que é um exemplo de vida para todos os jovens e adolescentes e juvenis deste país. Se houver no coração do irmão, da irmã, disposição de honrar o Senhor, Deus vai te honrar também. Concluímos dizendo que Deus vai permitir que você viva desventuras na sua adolescência, juventude e ao longo de toda a vida. Essas situações servirão para colocar à prova sua fidelidade e confiança em Deus. Seja como José. Independente do que aconteça, creia que Deus tem um plano maior e que os seus planos jamais podem ser frustrados. Deus está no controle de tudo. Vale a pena servi-lo, honrá-lo e glorificar o seu nome com as suas escolhas e com as suas atitudes. Deus abençoe a sua vida. Até a nossa segunda videoaula, em nome de Jesus Cristo.